Existe uma habilidade que poucos dominam, mas que transforma completamente a forma como você se posiciona diante do mundo. A capacidade de permanecer em absoluto controle emocional, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te provocar. Imagine passar por situações de conflito, injustiça ou até humilhação, e em vez de reagir com raiva, responder com uma calma tão poderosa que desarma qualquer tentativa de ataque. Não se trata de ser apático, nem de se tornar indiferente. Trata-se de desenvolver uma força interna tão enraizada que nada nem ninguém consegue te desestabilizar. Carl Jung chamava isso de integração da sombra, o processo pelo qual você reconhece os seus impulsos mais primitivos, mas escolhe não ser controlado por eles. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar essa sabedoria ancestral para blindar sua mente contra a raiva, o incômodo e o desgaste emocional causado por pessoas ao seu redor. Agora, pare por um instante e pense: quantas vezes você já perdeu a paz por causa de alguém que sequer merecia sua atenção? Pessoas que te tiraram do sério, manipularam suas emoções ou simplesmente sugaram sua energia, sem te oferecer nada em troca. A verdade, segundo Jung, é que a raiva que sentimos pelos outros é muitas vezes um reflexo do que ainda não resolvemos dentro de nós. Por isso, neste vídeo, você vai mergulhar profundamente nas camadas mais ocultas da sua psique e descobrir como essa raiva não é sobre o outro, é sobre você. Não para te culpar, mas para te libertar. Quando você entende o que está por trás das suas reações emocionais, você adquire uma arma invisível, silenciosa e imbatível: o autodomínio. Mas atenção! O caminho que Jung propõe não é simples, nem superficial. Ele exige coragem, porque olhar para dentro e enfrentar as próprias sombras é algo que a maioria evita. É mais fácil culpar o outro. É mais simples apontar o dedo, rotular alguém como tóxico e seguir com o coração carregado de ressentimento. Só que esse peso, ele não some, ele se acumula e um dia explode. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. E é exatamente por isso que você precisa assistir a este vídeo até o fim. Cada segundo dele foi desenhado para te guiar, passo a passo, no processo de purificação emocional mais poderoso que a psicologia já revelou. Ao longo desta jornada, você vai perceber que não é o mundo que te irrita. Não são as pessoas que te incomodam. É o que ainda vive reprimido dentro de você, buscando uma válvula de escape. Jung acreditava que quanto mais reprimimos nossos impulsos, mais eles nos controlam nas entrelinhas. Por isso, vamos desvendar juntos como transformar a raiva em clareza, o incômodo em compaixão e os ataques alheios em oportunidades de fortalecimento. Você vai aprender como aplicar essa visão na vida real, nos relacionamentos, no trabalho, nos conflitos familiares. E o melhor, vai entender por que, ao dominar essa habilidade, você se torna alguém praticamente inatingível. E se você está aqui, neste momento, sentindo que precisa de paz, de firmeza, de equilíbrio, então este vídeo não apareceu por acaso. Talvez você tenha sido traído, provocado ou desrespeitado por alguém que te conhece profundamente. Talvez esteja tentando encontrar uma forma de não se deixar levar por tudo isso, mas ainda não sabe como. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é exatamente isso que você vai fazer a partir de agora. Despertar. Porque o segredo para nunca mais se incomodar com ninguém começa com uma simples decisão: encarar sua sombra de frente e assumir o controle total da sua energia. Vivemos em um mundo que constantemente nos condiciona a acreditar que o problema está lá fora, nas atitudes dos outros, nas palavras ofensivas, nas provocações sutis, nos julgamentos injustos. Mas Carl Jung nos alerta: toda vez que você acredita que o mal está no outro, você perde a chance de integrar aquilo que está mal resolvido dentro de si.
É o mecanismo da projeção. Quando algo nos incomoda exageradamente em alguém, isso normalmente revela algo que ainda não aceitamos em nós mesmos. Aquilo que irrita nos outros é, muitas vezes, um espelho daquilo que ignoramos ou reprimimos. E quanto mais tentamos controlar o mundo exterior, mais perdemos o controle sobre o nosso próprio mundo interno. O verdadeiro poder está na capacidade de observar tudo isso sem se identificar com as emoções que emergem. Jung dizia que o indivíduo só se torna completo quando reconhece e integra a sua sombra, o lado oculto, instintivo e, às vezes, até agressivo que preferimos esconder. E é aqui que mora o segredo. Você não precisa reprimir sua raiva, fingir que não sente incômodo ou bancar o superior espiritualizado. Você precisa encarar isso de frente, entender de onde vem essa emoção e o que ela está tentando te mostrar. É nessa coragem de olhar para o lado sombrio que reside a verdadeira maturidade emocional. A raiva não é inimiga. Ela é um mensageiro. Mas enquanto você a tratar como algo externo, que precisa ser evitado ou eliminado, ela continuará te controlando por baixo do pano, sabotando suas reações e drenando sua energia vital. Quando você entende que as atitudes alheias não têm o poder de te ferir, a menos que toquem em algo mal resolvido dentro de você, você começa a enxergar os conflitos com mais lucidez. Um insulto só machuca se ele encontra eco na sua própria insegurança. Uma crítica só te derruba se você secretamente acredita que ela é verdadeira. Jung ensinava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, exige que você rompa com essa dependência emocional do outro. A liberdade emocional começa quando você deixa de reagir automaticamente e passa a observar as emoções com curiosidade, como um cientista diante de um fenômeno raro. E isso só é possível quando você aceita que a sua paz não pode depender do comportamento de ninguém. O primeiro passo, portanto, é a autoobservação consciente. Comece a notar quando algo te tira do eixo. Quais palavras, quais atitudes, quais perfis de pessoas despertam em você sentimentos fortes como raiva, rancor, irritação ou frustração. Em vez de fugir dessas sensações, encare-as como sinais. Jung via essas emoções como convites ao autoconhecimento. Cada incômodo é uma chave para uma porta interna que ainda está trancada. E enquanto você não abrir essas portas, elas continuarão fazendo barulho. O mundo exterior continuará sendo palco de conflitos repetitivos, até que você compreenda a origem interna desses ciclos. Você não pode mudar o outro, mas pode mudar sua relação com tudo aquilo que te afeta. E é aí que surge uma libertação, quase mística. Você começa a perceber que não precisa mais lutar contra o mundo, nem contra si mesmo. Você deixa de ser um escravo das reações emocionais e se transforma em um mestre da própria energia. Isso não significa se tornar frio ou distante. Significa viver com presença, autenticidade e firmeza. Quando você domina suas emoções, você muda sua vibração. E quando sua vibração muda, tudo ao seu redor muda com você. Essa é a base do autodomínio que Jung tanto pregava. Não como um ideal inalcançável, mas como uma prática diária, silenciosa e transformadora. Um exercício constante de olhar para dentro, compreender as próprias sombras e deixar que elas iluminem, em vez de obscurecer, sua jornada. A maioria das pessoas trata a raiva como um problema a ser eliminado, como se fosse uma falha de caráter ou um sinal de fraqueza espiritual. Mas Carl Jung nos convida a enxergar a raiva sob uma perspectiva muito mais profunda. Ela é um alerta, uma sirene emocional que indica que algo em nós está sendo tocado, algo ferido, esquecido ou distorcido. Quando alguém desperta nossa fúria, não é essa pessoa que está no centro da questão. Ela é apenas o estopim de um incêndio que já estava aceso por dentro. A verdadeira pergunta é: por que isso me afeta tanto? O que dentro de mim ainda
Não está em paz a ponto de reagir com tanta intensidade? A raiva surge muitas vezes quando sentimos que algo nos foi tirado. Respeito, espaço, voz, dignidade. Mas Jung nos ensina que o que foi tirado de nós não é exatamente o que falta, e sim aquilo que nunca cultivamos plenamente em nosso interior. Por isso, ao invés de focar na atitude do outro, devemos usar esse momento para entender onde fomos negligentes com nós mesmos. Será que não colocamos limites quando deveríamos? Será que nos calamos quando deveríamos nos posicionar? A raiva, nesse caso, é um grito da nossa psique, pedindo reconexão com nossa integridade. Um pedido para voltarmos ao centro, onde mora nossa verdadeira força. É justamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Elas reprimem a raiva por vergonha ou medo de parecerem fracas, ou então extravasam essa raiva de forma destrutiva, gerando ainda mais dor. Jung nos mostra um terceiro caminho: a transmutação. É possível pegar essa energia bruta e redirecioná-la para algo construtivo, autoconhecimento, expressão criativa, ação assertiva. A raiva deixa de ser um veneno e se torna um combustível, desde que você saiba canalizá-la. E isso só acontece quando você se compromete a escutá-la com atenção, sem julgamentos, como quem escuta um amigo que está tentando te alertar sobre algo importante. A partir do momento em que você começa a respeitar suas emoções ao invés de lutar contra elas, algo mágico acontece. Você se reconcilia com partes suas que estavam há anos pedindo acolhimento. Você para de se culpar por sentir e começa a se empoderar por compreender. Isso muda tudo. A raiva deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. E quanto mais você pratica essa escuta interna, mais você se torna resistente às provocações externas. Porque quem está em paz consigo mesmo não se perturba com ruídos externos. Ele os reconhece, mas não se deixa dominar por eles. É isso que Jung queria dizer, ao afirmar que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Você não precisa reprimir a raiva, nem se deixar dominar por ela. O que você precisa é entendê-la. Olhar para ela como quem olha para um reflexo distorcido de si mesmo, com curiosidade e compaixão, porque toda emoção tem uma mensagem. E quando você aprende a decifrar essas mensagens, você se torna invulnerável. Não porque nada te atinge, mas porque tudo que te atinge se transforma em sabedoria. Esse é o verdadeiro segredo para nunca mais se incomodar com ninguém. Compreender que tudo que vem do outro só ganha força quando encontra um ponto cego dentro de você. E ao iluminar esses pontos cegos, você se torna finalmente livre. Quando alguém nos ataca, nos critica ou tenta nos diminuir, a primeira parte de nós que reage não é a alma, nem a consciência superior. É o ego. Carl Jung explicava que o ego é a parte da psique responsável por organizar nossa identidade consciente. Mas ele também é profundamente frágil, carente e reativo. Sempre que sentimos raiva por causa da opinião de alguém, estamos testemunhando uma ferida do ego, uma parte de nós que acredita que precisa da validação externa para se sentir segura. E quanto mais dependemos dessa aprovação, mais vulneráveis nos tornamos à crítica, ao desprezo e ao julgamento alheio. O ego é barulhento, impulsivo e teatral. Mas a alma, que Jung chamava de self, é silenciosa e estável. Quando você aprende a operar a partir do self, as agressões externas já não têm mais tanto impacto. O problema é que a maioria das pessoas vive aprisionada no ego, buscando incessantemente se provar, se defender e se proteger. Elas constroem armaduras emocionais e vivem em constante alerta, como se o mundo fosse uma arena onde precisam lutar por respeito. Mas Jung nos ensina que o verdadeiro respeito não vem de fora. Ele nasce quando você honra a sua própria integridade, independentemente do que o mundo pensa ou diz. Quando você se conhece profundamente,
você entende que nenhuma opinião alheia pode definir o seu valor. E é justamente aí que você se torna invulnerável ao veneno do julgamento, porque você parou de lutar por aprovação e começou a viver pela verdade da sua essência. Quando a raiva surgir, pergunte a si mesmo: o que exatamente está sendo ameaçado aqui? Muitas vezes, não é a sua dignidade real que está em jogo, mas a imagem idealizada de si mesmo que você construiu e quer manter intacta. Essa imagem é o ego, que teme ser desmontado, mas o self, o seu núcleo mais verdadeiro, não precisa provar nada a ninguém. Ele apenas é, e quando você passa a se identificar com esse centro, você se liberta da necessidade de reagir. Você pode ouvir uma crítica sem se defender, pode ver uma provocação sem se sentir atingido, pode observar um ataque sem precisar contra-atacar, porque o seu eixo não está mais no outro, e sim em você. Jung acreditava que todo o processo de evolução espiritual e emocional passa pela morte simbólica do ego. Não significa aniquilar a própria identidade, mas sim colocá-la em seu devido lugar, como ferramenta, não como mestre. O ego serve à consciência, não o contrário. Quando você assume essa posição, a vida deixa de ser uma batalha por reconhecimento e passa a ser um caminho de autorrealização. E nesse caminho, as ofensas dos outros se tornam irrelevantes. Elas não dizem mais respeito a você, mas sim à dor, à ignorância ou às sombras que o outro ainda não quis olhar. Você deixa de reagir com raiva e começa a responder com sabedoria. A raiva, nesse contexto, é um portal. Toda vez que ela surgir, ela está te convidando a atravessar uma camada mais profunda do seu ser, a identificar qual parte sua ainda está presa ao ego, qual ferida ainda sangra ao toque do mundo. E cada vez que você atravessa esse portal com consciência, algo em você se cura. Você deixa de ser o personagem e começa a ser o autor da sua história. Essa é a maior libertação que Jung propõe. Uma vida onde o outro não dita mais como você se sente, porque você aprendeu a se escutar com mais clareza do que escuta qualquer voz externa. E esse é o início da verdadeira paz interior. Se você quer parar de se incomodar com os outros, precisa entender uma verdade profunda. Ninguém te tira do sério. Você é quem se desestabiliza. Essa não é uma frase para te culpar, mas sim para te empoderar. Carl Jung explicava que o ambiente externo é sempre um reflexo do nosso estado interno. A forma como reagimos ao mundo revela quem realmente somos, e não o contrário. Quando você explode, quando se fere com facilidade, quando carrega ressentimento, está apenas projetando o caos que existe dentro de você. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você aprende a reagir com serenidade, você está projetando a harmonia que construiu internamente. O mundo é neutro. O significado está na lente com que você enxerga. Esse domínio sobre a própria resposta interna é o que separa o sábio do imaturo. O imaturo quer mudar o mundo ao seu redor para se sentir em paz. O sábio muda a si, mesmo para encontrar a paz em qualquer circunstância. Jung chamava isso de integração do self, o momento em que todas as partes do ser trabalham em harmonia, sem que uma precise dominar ou reprimir a outra. Isso não significa se tornar passivo ou indiferente, mas sim plenamente presente e consciente de si. Quando alguém te ofende e você consegue respirar fundo, observar a emoção surgir, entender sua origem e responder com clareza, você atingiu um nível de poder pessoal que poucas pessoas conhecem. O segredo aqui não é se tornar insensível, mas sensivelmente consciente. Você sente tudo: a raiva, o desconforto, a frustração. Mas não se torna escravo dessas emoções. Você as acolhe, examina e então escolhe sua resposta. Isso é liberdade. Isso é maturidade emocional. É quando você para de reagir como uma criança ferida e começa a agir como um adulto desperto.
E isso não acontece por acaso. É fruto de prática, disciplina e autoconhecimento. Cada conflito é um treino. Cada provocação é uma oportunidade. Cada desafio emocional é uma chance de refinar a sua resposta interna. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Essa é a chave. Quando você domina suas respostas, você muda o seu destino. Porque não é o que te acontece que determina quem você será, mas como você escolhe responder a cada acontecimento. A partir dessa escolha consciente, você começa a se tornar um ponto de paz no meio do caos. As pessoas ao seu redor podem continuar imaturas, provocativas ou injustas, mas você não se contamina. Você observa, compreende e permanece firme em sua essência. E isso é poder. Um poder silencioso, que não grita, que não revida, que não se impõe, mas transforma tudo ao seu redor apenas pelo exemplo. Esse é o verdadeiro legado que Jung nos deixa. Uma psique que transcende a reatividade e abraça a consciência. E quando você vive assim, você se torna um espelho que reflete equilíbrio. As pessoas sentem isso. Elas percebem que não conseguem mais te desestabilizar, e por isso, com o tempo, começam a te tratar com mais respeito. Não porque você exige, mas porque você inspira. Não porque você impõe limites agressivos, mas porque você irradia uma presença que naturalmente delimita o que é aceitável. Essa é a consequência de dominar sua resposta interna. O mundo pode continuar o mesmo, mas a sua experiência nele se transforma radicalmente. E essa transformação não depende de ninguém, só de você. No final das contas, Jung nos conduz a uma conclusão surpreendentemente simples. A verdadeira liberdade emocional é a capacidade de não se importar com o que não merece a sua energia. Isso não é frieza nem arrogância, é consciência. A indiferença consciente é o estágio em que você olha para as pessoas que antes te irritavam e simplesmente as enxerga com compaixão, ou até mesmo com indiferença gentil. Você entende que não é mais o seu papel tentar educar, mudar ou reagir a tudo. Porque você não está mais no jogo da validação, nem da guerra de egos. Você está no caminho da autorrealização. E nesse caminho, a opinião dos outros se torna um ruído distante. Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar um ser humano completo, exige que você rompa com a necessidade de pertencer ao custo da sua paz. Quando você se conhece, você deixa de precisar ser entendido. Quando você se aceita, você deixa de exigir aceitação. E quando você confia em si, você deixa de buscar segurança nos outros. Isso te dá uma liberdade que poucos experimentam. A liberdade de estar em paz, mesmo quando tudo à sua volta está em turbulência. A liberdade de não se afetar por provocações, rejeições ou mal-entendidos. Você simplesmente segue em frente, em paz, consigo mesmo. Essa paz, porém, não vem da negação das emoções. Ela nasce do mergulho profundo nelas. Jung sabia que o caminho para a estabilidade emocional passa pela travessia da instabilidade. Você precisa sentir a raiva, o medo, o incômodo, para depois integrá-los e transcendê-los. Fugir não funciona. Reprimir piora. Mas acolher, compreender e transcender, transforma. A raiva, quando compreendida, se dissolve. O incômodo, quando analisado, perde força. O ódio, quando iluminado, desaparece. Tudo aquilo que você traz à luz deixa de te controlar. Esse é o segredo. E uma vez que você acessa esse poder, ninguém mais pode te controlar, porque você assumiu o comando de si mesmo. Portanto, nunca mais diga, essa pessoa me tirou do sério. Em vez disso, diga, essa pessoa revelou algo em mim que eu ainda precisava curar. Essa simples mudança de linguagem já te coloca em uma posição de poder. Você deixa de ser vítima e se torna autor. E quando você vive como autor da sua própria história, você percebe que não precisa mais se defender de nada.
porque ninguém pode te atingir quando você já está em paz com quem é. Essa é a mensagem final de Jung. Não reaja. Integre. Não se irrite. Compreenda. Não lute. Ilumine. Porque no fim das contas, o que você vê no outro é sempre, de algum modo, um reflexo de si mesmo. E quando você entende isso com profundidade, você para de se incomodar com os outros. Porque eles não têm mais poder sobre você. Eles continuam sendo quem são. Mas você agora é alguém que não se deixa abalar. Você é firme, sereno e inteiro. Essa é a verdadeira invulnerabilidade. E ela nasce não da força bruta, mas da consciência mais pura. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se em algum momento você sentiu que precisava ouvir isso hoje, então não guarda só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que está travando batalhas internas e ainda não aprendeu a silenciar o barulho do mundo. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreve no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento comigo. Aqui, cada vídeo é um espelho. E às vezes, tudo o que a gente precisa é se enxergar de verdade pela primeira vez.